Vocês, hein? Um abraço. Seu apoio. E até mais. Tchau, tchau. Tentei jogar a imagem do Silvão, né? Falando aí do canal do Silvio, mas aí não entrou, aí eu pulei para o canal do Rubens, enquanto eu apenas tomava água aqui, colocava um pouco de guaco na garganta para poder continuar. Então é isso, gente. Eu estava falando sobre a questão envolvendo lá o Ceará, a Força Nacional de Segurança. No meu caso, eu chamo de Força Nacional de Segurança não pública, mas estatal. Tá certo? Usando drones para vigiar os presos. E eu dizia que as notícias hoje não são mais como antes. Então, o que acontece é que a televisão, a mídia, que hoje tem toda a credibilidade perante o público, não precisa provar mais nada, apenas pega um prato feito, pega da cozinha e leva até a mesa. Então, as notícias, na verdade, se houve ou não, fica elas por elas. Agora, falaram ali que os drones, tá certo? Noticiaram isso, ou seja, publicaram isso, ou seja, propagaram isso, de que os drones auxiliaram, evitando a fuga em massa de 50 detentos, justamente uma propaganda em favor dos drones, da utilização deles, que hoje é contra presidiário, o problema é de quem está preso, tá certo? Vamos dizer assim, é o que os que estão livres pensam. Mas amanhã será também contra nós, que estamos presos na Matrix, mas achamos que somos livres. Nós que somos escravos, que trabalhamos pra caramba, não para viver, mas trabalhamos para ter vida para continuar sendo escravo. Eles não nos dão tempo de viver para nós. Você trabalha, é justo? Todo mundo deve trabalhar. Mas analisa, você sai cedo de casa, fica o dia todo a serviço dos seus patrões, o tanto que você trabalha, certamente, do que você usufrui do seu trabalho é só uma parcelinha, porque seu patrão fica com a parte maior do seu esforço físico de todo dia, e você não sobra tempo para muita coisa, porque tem que trabalhar todo dia. A folga por semana, aí na hora que você pode parar para refletir, para pensar na vida, para tentar achar um meio de deixar de ser escravo, para trabalhar no negócio que você possa gerir e até empregar pessoas, você não vai pensar, porque a cabeça está muito ocupada com a alienação que eles colocaram. É corrida de Fórmula 1 domingo de manhã na televisão, que você não vai ganhar nada com aquilo, é porcaria de programa de palhaçada que vai passar o domingo rindo, igual idiota na frente da televisão e não vai ganhar nada com aquilo, é futebol à tarde que vai torcer pro clube do coração, que coração é porcaria nenhuma, não vai botar um grão de feijão no prato de ninguém, e vai nessa alienação toda no domingo, segunda-feira, e quando muito não vai para a igreja ainda domingo à noite, acabar de estragar o restinho de tempo que poderia ficar com a família, conversar com os filhos, com os parentes, com o marido, botar as conversas em dias em casa, ainda fica preso na praga da televisão, ligado naquela janela de Satanás. Então não adianta. Aí o que acontece? Segunda-feira de novo trabalho, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, apenas para ter saúde suficiente para trabalhar mais. É assim que os caras prepararam o planeta. Não era assim antigamente. Não foi a vida toda assim. O mal é que esses caras têm projetos que não é para uma vida como nós temos. Por exemplo, você tem projeto para uma vida, você é jovem, você está com 15, 16 anos. Então você pensa, eu vou acabar de fechar os estudos, eu vou conseguir uma profissão, eu vou exercer um trabalho, vou constituir família e vou morrer aos 80, 90 anos, ou talvez 100, quem sabe, se der sorte. Beleza, fechou, de 100 não vai passar. Mas esses caras projetam a sociedade não para uma geração, mas para diversas. Então vão preparando as gerações futuras para cada vez elas se sentirem mais livres, sendo que são mais prisioneiras, mais vigiadas, mais leis cercando a pessoa igual gado, igual curral, de todo jeito. Então, esses caras conseguem projetar planos de vida não para uma geração, mas para diversas. E quem já nasceu debaixo de um regime de julgo pesado, como já nasceu vendo aquilo, acha que é normal, acha que sempre foi assim, acha que é assim mesmo a vida e que deve continuar assim. Mas eu digo para você que não é assim. E por que não sabemos disso, Rubens? Porque os livros de história, os livros escolares, os livros que você vai comprar para aprender na escola, foram todos feitos dentro da Matrix, para proteger os interesses da Matrix, do sistema que está aí constituído. Ninguém consegue pensar fora da caixinha, só consegue pensar dentro da caixinha porque foram as únicas ferramentas que esses caras deixaram para a população, deixaram para o gado. O gado fica cada vez mais alienado, cada vez mais condicionado e, na verdade, sem nunca saber como isso começou, como está
onde vai parar, o que é pior. E vai parar, sabe aonde? Na redução populacional, quando matarem 90% dos habitantes da Terra para dar um reboot. Eu vi aqui por alto uma matéria sobre a Revolução Verde, um livro que saiu sobre o agribusiness, sobre transgênicos. Tomara que esteja aí, que dê tempo da gente ler. Tomara, para você ver de que a gente está falando. Tá por aqui, tá aqui no meio, tá no grupo aqui. Então, o que ocorre é o seguinte: os camaradas que organizam o mundo, eles são organizações. Pergunta: uma organização tem vida de 80 anos como um ser humano? Para pensar. A ONU está aí há quanto tempo? A Igreja Universal que o Macedo criou vai ficar aí por quanto tempo? O Grupo Onda Verde vai ficar aí por quanto tempo? A Coca-Cola já existe, ela é uma pessoa que com 80 anos morre? Ou a Coca-Cola está aí comprando a água de todo mundo em todos os países e vai ficar aí durante muito tempo? Então, o plano desse grupo, dessas corporações, desses governos, essas mentalidades de sociedades secretas, de religiões e tudo mais, não são pessoas vivas, humanas, com plano de vida que encerra em 80, 70 anos, começando aos 14, 15 de idade, que é antes de ser criança, tá certo? Não! É uma mentalidade diferenciada. Então vão mudando a sociedade. Daqui a pouco vamos ler. Obama já está falando de mudanças sérias que vão ocorrer na sociedade muito em breve. Mudanças sociais e econômicas. Tá vendo? Obama sabe. Agora, por quê? Porque ele tem conhecimento de grupos de pessoas que estão organizando isso. Daqui a pouco nós vamos ler, tá aqui também. Então, o que eu estou dizendo é isso. Esses camaradas que comandam o planeta, essas famílias milionárias, que dominam a economia mundial e dominam todo mundo, dominam os governos, esses caras, os planos deles começaram com relação à nova ordem mundial exatamente na época daquele cara francês lá, o Napoleão Bonaparte. Desde a época de Napoleão Bonaparte que esses caras estão organizados socialmente, politicamente, economicamente, para dominar todo mundo. Aí eles dominam o resto. Domina a comunicação, domina a educação, domina tudo. O David Rockefeller, o pai dele, DJ Rockefeller, o velho da antiga que já morreu, aquela praga, e esse aí está com mais de 100 e está aí até hoje, com 7 corações de criança que ele já botou, esse David Rockefeller. Mas o Rockefeller velho falou assim: eu não quero uma sociedade pensante, eu preciso de um povo servil. E é ele, cara. Vai ver o que eu estou falando. São esses caras, a Fundação Rockefeller é quem determina a cartilha da Unesco. A Unesco é uma agência da ONU destinada a movimentar, controlar e dizer o que nossos filhos vão aprender. Aí você pergunta: a Unesco, a ONU, o DJ Rockefeller fez isso para todas as crianças do mundo aprender a mesma coisa? Não. As crianças de terceiro mundo aprendem a ser mais escravos do que as crianças de país de primeiro mundo, que também são escravos, mas são escravos com mais gabarito, com mais know-how. Então, a educação, ela é setorizada, não é educação. Estou falando assim para você entender, é condicionamento. O condicionamento das crianças, ele é feito de forma setorizada. Para o Brasil, é um tipo de cartilha. Para Estados Unidos, Canadá, é outro tipo de cartilha. Vê se você entende. Não é o mesmo. Pergunta, olha para cá, você não é trouxa. Por que os filhos dos pastores milionários? Por que os filhos dos políticos milionários? Os filhos dos artistas milionários vão estudar fora do Brasil? Por quê? Porque lá ensina a comandar. E no Brasil, condiciona o cidadão que se transforma numa ameba, nós, a ser comandado. Nos ensina apenas o suficiente para que a gente cresça e seja escravo remunerado, para fazer progredir as grandes corporações e cada vez mais corporações internacionais, porque as corporações ou as empresas brasileiras são sufocadas. Sufocadas por quem? Pelo governo, que atende interesses de quem? Das corporações internacionais. É beabá, é coisa simples. As corporações internacionais, elas elegem presidente, senador, os grandes deputados federais da antiga, os fortão que estão lá, não um pé rapado como o Rubens, que não tem onde cair morto, é candidato a vereador, não um cachorro morto, mas os caras grandes. Cachorro morto, só quem pode eleger é você, que tem o voto e pode votar em mim, mais nada.
Porque grana para campanha não tem. Agora, esses caras ricos, bilionários, senadores, presidentes da República, dos países de terceiro mundo como o Brasil, ah não, Rubens, é país emergente. País emergente, cara. Isso é só um nome bonitinho que deram para poder iludir nós, mas nos bastidores, todos eles nos chamam de terceiro mundo, sim. Quando acende os holofotes, quando liga a câmera, Brasil, país emergente, fora dos bastidores, fora das câmeras, fora dos holofotes, aquele país de terceiro mundo cheio de prostitutas e marginais. É isso que eles falam. Veja aquele safado que já morreu, que era o Peter Pan, nem sei o nome daquela praga, falando mal do Brasil, que só tem prostituta aqui, ladrão. Qual é o nome dele, amadinha? William, não sei o que, Williams, que fez o Popeye, fez o Peter Pan. Eu esqueci o nome daquela praga. Já morreu também aquele ator aí. Hank Williams, não, sei lá. Hank Williams é o Jambalaya on the Bayou. Não é Hank Williams, não. É outro Williams aí. Aí o que acontece? Esses caras nos bastidores, eles falam mal da gente pra caramba. É país de terceiro mundo. Vê aquele filme do Kirk Douglas. Tá perdido aqui na selva amazônica, aí ele fala. Alguém pergunta, qual é a cidade mais próxima? São Paulo, cara, é a maior cidade da América do Sul. Não, Miami. Dá nojo, cara, de ver esses filmes de Hollywood com esse americanismo e essa nojeira. Cidade mais próxima, Miami. Miami é a cidade mais próxima daqui, do Brasil. Ai, meu pai. Então, esses caras só falam mal de nós. Aí fala que é país de terceiro mundo. Eles têm uma educação que não é educação coisa nenhuma. É condicionamento para o povo brasileiro, cartilha das escolas, as aulas que são dadas, os professores, as professoras, apenas pega aquilo já formatado e passa como meros repetidores para os alunos. Não pode inventar muito. O professor não pode ser muito criativo fora do que eles planejam. Estava em casa, eu e a Amadinha, daqui a pouco vem uma professora, tadinha, com um monte de aluno, tudo pequenininho, com as plaquinhas. Vamos poupar água, a água não sei o quê. Colaborando com a Coca-Cola e com a Nestlé sem saber, cara. Ai, meu pai, aí não tem estrutura. Vamos ler mais, vamos ver aqui o que está falando aqui agora. A sua fonte saudável de notícias? Ah, notícias naturais. Justiça manda a Prefeitura de Cuiabá, Mato Grosso, colocar flúor na água. Esse pessoal, eles... Cara, é tanta coisa que vem na cabeça ao mesmo tempo que vai fundir minha cuca a qualquer hora. Qualquer hora funde, é muita coisa que vem na cabeça. Olha, em Cuiabá, olha só, olha para cá. Esse olha para cá vai pegar, porque toda hora tem que olhar para cá, não vai ter jeito. Olha para cá. Nós estamos vivendo em um mundo onde igualdade, onde liberdade, onde vida social livre faz parte do dicionário ou é página rasgada? Agora, nós estamos vivendo num mundo onde o capitalismo impera, onde o esquema é capitalismo, nesta pirâmide louca Illuminati, ou isso é apenas conto da carochinha? Se você ficou com a segunda opção e você acredita que o sistema é capitalista, eu pergunto, qual o interesse da Associação dos Dentistas em fazer com que a população não tenha mais cárie? A Associação de Dentistas teria interesse em que o cidadão do bairro, da cidade, do estado não tenha mais cárie? Nesse sistema capitalista que você conhece? Eu tenho um amigo meu que é o Borracha, ele é borracheiro. Então, quando furava pneu, ele falava pra gente, mas se você não furar pneu, como eu vou viver? Eu tô quase jogando umas taxinhas aí em frente à minha borracharia, porque ninguém mais tá furando pneu aqui. Ele brincava com essas coisas, eu fico lembrando, né? Eu era garoto ainda. Mas a verdade é essa, se não fura pneu, o borracheiro não vive. Então, como os camaradas, numa crise igual você está acompanhando aí, tá certo? Não vai querer fregueses, vai querer dar um jeito de cuidar dos dentes das pessoas fora do consultório deles. Que história é essa nesse capitalismo? Será que isso cola? Isso vai colar? Mas olha a notícia. Eu estou falando isso para você aprender a ler as notícias e ficar livre, tá certo? Do processo de alienação desse sistema podre. Apesar da quantidade enorme de evidências científicas da toxicidade neurológica do flúor, e é verdade, muitos dentistas ainda continuam sendo doutrinados para exigir a sua presença. O autor da matéria, o jornalista, colocou dessa forma, e eu não concordo. Eu vou dizer que tem algo oculto nisso. Não é com a primeira parte, que
existem evidências científicas de toxicidade neurológica do flúor, isso é fato. Flúor, ainda mais beber isso, ir para o estômago e para a corrente sanguínea, ir lá para o organismo da pessoa. Cara, é loucura. Pode pesquisar que vai ver que isso é loucura. O que eu estou dizendo muitos dentistas continuam sendo doutrinados para exigir a presença do flúor. Não é dentista doutrinado para exigir presença nenhuma, não. Isso não são os dentistas que estão querendo, não, eles não são doidos. Ah, meu irmão, é muita coisa que você precisa saber. Imagina o que eu falei, o borracheiro não vai querer mais que fure pneu? Olha, agora tem um meio aqui para jogar um ar aí, de uma vez por todas, seu pneu não fura mais. Você vai viver a vida toda sem furar pneu. Olha para cá, vamos lá. Por determinação, o Sindicato dos Dentistas de Mato Grosso, o Sindicato dos Dentistas de Mato Grosso entrou com a ação e o juiz determinou a fluoretação, ou seja, colocar flúor na água. Se descumprirem a decisão, a empresa d'água, chama CAB, tá certo? E o município terão multas de R$10 mil. Aí vai, vamos lá. Por determinação judicial, a CAB Cuiadá. CAB é a empresa d'água de lá. Concessionária do serviço de água e esgoto do município, a prefeitura da capital deve implantar um sistema de fluoretação da água no prazo de 180 dias, sob pena de multa diária de R$10 mil. O flúor deve ser acrescentado à água em todas as estações de tratamento instaladas em Cuiabá. A CAB informou que ainda não foi notificada pela Justiça e que, por isso, não irá se pronunciar sobre o assunto. A Prefeitura não informou se irá recorrer. A ação foi proposta por quem? Pelo Sindicato dos Odontologistas do Mato Grosso, Sinodonto. Conforme o sindicato, a fluoretação serve para prevenir cárie. Para prevenir cárie. Pergunta: sem os pregos na rua, o borracheiro vai viver de quê? Pergunta: sem gente com cárie, os dentistas vão viver de quê? Bota aparelho, Rubens, bota outra coisa, bota isso, bota aquilo. Mas certamente a pessoa procura o dentista muito mais quando está com dor de dente. Ou não é verdade? Então é por conta da cárie. Agora, vamos lá. Mesmo se a cárie não fosse o caso, é um dos elementos que compõem os serviços que se predisponibilizam a fazer os profissionais de saúde, os doutores dentistas. Pergunta: os dentistas vão querer botar flúor na água se isso fosse para resolver o problema mesmo de cárie? Então, acho que você já está entendendo a verdade oculta. Olha, o sistema se utiliza de métodos, formas, para poder fazer chegar as coisas ao povo de uma forma mais parecida com o aspecto da realidade. Mas não é uma camuflagem. O que significa isso, Rubens? Primeiro, todo mundo que vê hoje muitos artigos da internet de graça, não precisa pagar, vai ver que não tem como ingerir flúor para poder cuidar de cárie. Primeiro que isso é história, vai deixar a pessoa mais adoecida ainda. Então, quando você vê o sindicato assinando isso, ou seja, é o sindicato dos dentistas que entrou com a petição para o juiz lá que determinou que vai ter que botar flúor na água. A grande pergunta agora desperto da Matrix e sabendo de que a televisão, o rádio, a mídia é tudo um instrumento deles para te alienar, para te enganar e para dar notícia errada para você e para despertar opinião e muitas das vezes opiniões que não são, na verdade, condizentes com aquilo que está acontecendo, mas opiniões que vão, na verdade, nortear as coisas para outro lado, lado esse de desinteresse da sociedade, da população, mas interesse dos nossos algozes, né? Que são os dominantes. Então, olha lá, quando o sindicato dos dentistas faz um tipo de assinatura dessa, assina embaixo, se torna pai da criança de uma questão dessa envolvendo petição judicial para que obrigue a prefeitura a colocar o flúor na água, primeiro, isso é fácil de rastrear, vou repetir, não ajuda em nada ingerir, beber, engolir flúor. Não ajuda em nada. Tá certo? É o primeiro ponto. Outra coisa, o dentista jamais
vai querer jogar contra o patrimônio, não vai pegar a bola e jogar no gol dele, vai querer jogar no adversário, e o adversário somos nós, vai querer cobrar cada vez mais nós e querer que nós tenhamos cada vez mais care para poder eles terem serviço. Agora a pergunta é, isso beneficia alguém? Ah, beneficia, e beneficia muita gente de muito jeito. Primeiro, beneficia o sistema de saúde tradicional. Por quê? Porque as pessoas ingerindo, cara, bebendo flúor, vão ficar doentes e vão gastar na saúde. Ah, Rubens, mas tem a saúde pública, meu irmão. A saúde pública que você pega remédio no posto, não é de graça não, cara. É muita grana que esses caras levantam com essas questões de pregão de remédio, de prefeitura comprando remédio, de leilão de remédio, de laboratórios que fornecem remédio para o Estado, que fornecem para a prefeitura. É um esquema de grana monstruoso que você nem imagina. Então, quando você vai e pega uma aspirina, se for o caso, lá no posto de saúde, você não pegou de graça, não. Pelo contrário, certamente a aspirina lá sai muito mais cara do que na farmácia, porque os caras trabalham com preço superfaturado para sobrar dinheiro para o Caixa 2, para as campanhas que vem aí agora desse pessoal cheio da grana. Então, na verdade, quando você pega um remédio no posto, você está colaborando, e eu não estou dizendo para não fazer, cara. Entenda, não tem jeito, vai morrer. Eu estou só dizendo a realidade é essa. Então, quando você pega, colabora com as indústrias farmacêuticas que ganham muito dinheiro, principalmente do poder público. Aí, vamos lá. Não só o poder público, mas também o hospital privado, os planos de saúde, as farmácias, drogarias, redes conveniadas e tudo mais. Quando o camarada começa a ingerir flúor, vai ficar doente. E pessoa doente é tudo que a indústria farmacêutica quer. Agora, se você for ver na internet, pesquisa aí, anota aí, 320 pessoas assistindo, obrigado, anota aí. Olha, dieta do palhaço, procura na internet, dieta do palhaço. Você vai ver o seguinte, na década de 70, foi feito um acordo entre a indústria de fast food. O que é a indústria de fast food? É McDonald's, é Coca-Cola, é porcariada que as pessoas comem a roda por aí. Entre eles e a indústria farmacêutica, para que endoecesse as pessoas. Foi feito um encontro, um advogado no documentário foi questionado, o advogado deles falou uma coisa que não devia, foi mandado embora antes do documentário ser publicado. Antes de publicar o documentário chamado A Dieta do Palhaço, o representante deles, advogado, já tinha sido mandado embora da empresa, porque falou que não devia, mas falou a verdade. O que aconteceu foi um encontro. Como é a ideia? O McDonald's é que tamanho? É desse tamanho, estamos em 70, aumenta, bota o Big Mac, desse tamanho, ninguém deixa no prato. Comprou, vai comer. É o que o organismo nem precisa, mas acaba comendo. Coca-Cola era desse tamanho, era garrafinha pequena. Daqui a pouco já está com garrafa aí, não sei de quantos litros, que eu não tomo esse lixo há muito tempo. Mas já tem garrafa enorme. A família era 1 litro. 1 litro era a família nos anos 80. Então, o copo da Coca-Cola cada vez maior. Para quê? Porque você comprou, você fala, eu estou indo embora, está aqui na mesa, eu vou tomar esse último gole. E toma e fica aqueles troços desse tamanho assim, ó, com barrigão, com buchão. Todo mundo doente. Beleza, agradece a indústria farmacêutica. Isso é por acaso? A Coca-Cola, o McDonald's, as empresas de fast food aumentaram o tamanho dos seus produtos oferecidos ao povo por conta do acaso? É acaso que você sabe, é igual o da teoria do caos, do início do universo lá, quando teve o Big Bang. É tudo história. Não tem acaso, foi tudo tramado. Então veja a Dieta do Palhaço que você vai ver a trama que eles fizeram. Para quê? Para poder enrobustecer ainda mais a indústria farmacêutica. Agora, quando você tem sindicato dos radialistas, ó, Rubens, quando você tem sindicato dos dentistas, cara, movendo uma ação que favorece muito a indústria farmacêutica, você pensa, seria apenas mais um fato aleatório, como, por exemplo, desse planeta Terra que o Criador fez tão bonito e que eles dizem que foi só um acaso, o acaso do Big Bang? Diz aí, Silvão!